Boa noite. Fazendo o sinal da cruz, é que nós vamos, nesse momento, começar mais um dos nossos momentos bíblicos, agradecendo a sua participação e agradecendo a todos que participam dessa pastoral bíblica. Nós vamos começar falando em nome do Pai, nosso Criador, em nome do Filho, nosso Senhor, Salvador e Mestre, em nome do Espírito Santo, nosso orientador, que nos protege e nos dá todos os dons para a caminhada. Nós vamos começar ouvindo uma oração que o Bisão vai estar fazendo para a gente. Uma boa noite a todos. Eu quero lembrar aqui que todas as vezes, antes de fazermos as nossas orações, antes de fazermos ou realizarmos algum trabalho, é costume de todo cristão invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida, em tudo o que nós fazemos, para que tudo saia bem. E hoje aqui, antes de nós iniciarmos essa oração do momento bíblico, nós também vamos invocar a presença do Espírito Santo, para que Ele nos ajude, nos oriente, essa palavra que Jesus vai nos oferecer, que é a multiplicação dos pães. Só que hoje não precisamos mais fazer, como Jesus fez, a multiplicação dos pães. O pão já existe, só que nós sabemos que está mal distribuído. Se o pão já existe, só que existem poucas mesas, e falta em muitas mesas, falta em muitos lares. Então, o exemplo está dado. Jesus, na multiplicação dos pães, que havia muito pouco e até sobrou. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a sabermos também partilhar o pouco que temos. Porque se temos pouco, mas bem compartilhado com os nossos irmãos mais necessitados, até pode sobrar. Então vamos pedir que Ele nos ajude também sermos generosos com a caridade que Jesus sempre nos ensinou. Amém. Então, agora nós vamos ler o texto, que é o capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. O capítulo 6 do Evangelho de São João é praticamente um mini evangelho. Ele contém a mensagem essencial de Jesus e o respeito de Jesus. Então, em um capítulo só, ele consegue colocar o sentido desse sinal do amor de Deus, que é como devemos viver a nossa fé. Nós vimos a semana passada a solidariedade. Agora nós estamos vendo a partilha. Então vamos ouvir o texto para em seguida meditar algumas coisas bem interessantes nesse texto. O Bisão vai estar lendo para a gente. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, porque as pessoas viram os sinais que ele fazia.
curando os doentes. Jesus subiu à montanha e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: Falem para o povo sentar. Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. E fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Mais um texto bem conhecido nosso, né? Mas tem algumas coisas, veja que ele torna a falar da festa da Páscoa dos judeus. E tem uma coisa que chama atenção. Jesus sai de Jerusalém, ele não está lá. E os judeus estão indo todos para lá. Mas ele está na região da Galileia, longe de Jerusalém, onde tem o mar de Tiberíades, ele está ali na Galileia. De repente, ele se vê seguido por uma multidão de pessoas. Ele sobe um monte, porque quando ele fala que ele vai subir ao monte, é entrar na esfera divina. O monte significa entrar numa situação que vai orientar dentro do projeto de Deus. E a intenção primeira era levar os discípulos a refletir e pensar sobre alguma coisa. Claro que Jesus já sabia até o que seria. Mas ele olha e vê essa multidão que o seguia. Outra coisa interessante, essa multidão, ela segue pelo que ela viu dos sinais de Jesus. Lembra que Jesus fala, feliz aquele que creu e não viu. Porque, na verdade, essa busca de sinais, busca de cura, mostra uma fé fraquinha, uma fé, até certo ponto, podemos dizer, imatura. Uma fé que precisa de coisas muito fortes para acreditar. Bom,
Mas Jesus vê essa multidão. E ele, quando vê, ele se compadece daquela multidão. Eles precisam comer, estão me seguindo, eles precisam comer. E começa um diálogo dele, que vai ser muito, muito interessante para a gente, que é uma passagem que a gente conhece bem. Mas algumas coisas vão chamar a atenção. Quando ele fala para Felipe, a primeira coisa que o Felipe faz é pensar como? Ele pensa no lado material, econômico. Com que dinheiro eu vou fazer isso? Mas Jesus já sabe muito bem como ele vai fazer. Talvez ele esperasse que falasse para ele: só o Senhor pode resolver isso. Nós não temos condição. Mas imediatamente aparece um outro discípulo no diálogo, que é André, que era irmão de Simão Pedro, e que era companheiro, muito companheiro, estava sempre junto com Felipe. Esse André viu um menino com 5 pães e 2 peixes. Quem é esse menino que tem pouco? Ele poderia, claro, inclusive o pão, ele fala que era um pão de cevada, era o pão mais barato. Ele poderia falar: não, esse pão eu trouxe para eu comer, meus peixinhos, eu não vou dar. Mas o menino entrega o que tem. O menino se propõe e confia que pelo menos ele está dividindo com alguém o que ele tem e entrega na mão de Jesus. Ele pode representar a comunidade, que por pouco que tenha, ela pode entregar e partilhar com o outro. Mas Jesus vai dar graças a Deus. O que significa essa atitude de Jesus? Primeiro, ele tem uma orientação aos discípulos. Mande que eles sentem, que eles se acomodem. Ele já dá uma primeira missão aos discípulos. Depois disso, ele dá graças a Deus. O que é graças a Deus? É introduzir o Pai em toda ação, em toda atitude, em tudo aquilo que se propõe fazer. Então, ele dá graças a Deus e diz que ele vai alimentar. E os evangelhos sinóticos dizem que os discípulos distribuíram o pão. O evangelho de São João diz que Jesus distribuiu o pão. Jesus, na Santa Ceia, distribui o pão e diz: meu corpo, meu sangue. Dá graças a Deus e distribui e nos dá a Eucaristia. Então, está assim meio ligando os fatos com a vida de Jesus. Aí, então, Jesus distribui o pão, todos comeram, todos se saciaram. Quando todos estavam satisfeitos, aí o grande amor de Deus que multiplica a partir daquele menino que representa a comunidade, o pão e o peixe que todos precisavam,
ele viu que sobrou ainda muito. Então, ele dá outra missão para os discípulos. Catem tudo. Não deixe perder nada. Não deixe sobrar nada. E eles começaram a colher aquilo que sobrou. E sobraram 12 cestos. Outra linguagem para nós. 12 é o número do povo de Deus. No Antigo Testamento, eram as 12 tribos, que com a ação deles, a missão deles, deveriam fazer Deus conhecido. E agora são 12 discípulos, que com a ação deles têm que fazer Jesus amado e vivido no coração do povo. Então, a comunidade passa a ter, com esse 12, uma responsabilidade de um olhar que enxerga e partilha aquilo que ela tem. Tudo que nós temos foi dom de Deus. Seja a nossa relação com Jesus, que é dom de Deus, que o Espírito Santo orienta, seja tudo aquilo que nós temos na nossa vida de material, foi Deus quem nos deu. Não nos sintamos donos absolutos e que a gente possa ter o olhar de Jesus e enxergar aqueles que precisam do pão. Essa é a partilha. Então, é muito bonito esse texto. Claro que a gente fala assim, só Jesus poderia fazer isso, de partilhar 5 pães, 2 peixinhos. Verdade. É o grande milagre do amor de Deus. Mas Deus espera que esse milagre, esse sinal do amor dele no nosso coração, na nossa comunidade, ele continue na partilha. Que se partilhar, não vai faltar. Que Deus nos dê a sabedoria de enxergar, confiar e entender a importância da comunidade e de cada um da comunidade nesse sentimento de partilhar, enxergar o outro. Então, nesse texto que tão conhecido nosso, mas que nos faz meditar mais na lição de vida que ele nos deu. Olha, esse menino, ele poderia dizer, mas eu não vou dar, mas ele dá. Tudo que ele tem, ele entrega. E todos comeram. Então, que Deus nos dê essa sabedoria. Vamos fazer a oração com esse texto, que o Bisão vai estar fazendo para a gente. Senhor, depois da meditação deste sinal do vosso amor, nos orientando sobre o sentido da vida, precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê este olhar misericordioso que nos ensine a partilhar aquilo que o Senhor nos dá, para que sejamos realmente servos do vosso amor no mundo. Agora vem o nosso compromisso. Que nesse compromisso, Deus nos ajude a entender. O egoísmo me leva ao fechamento. A partilha me leva à abertura.
O egoísmo me fecha na minha insegurança de como, se eu vou dar, como é que fica. A partilha me leva na segurança. Não vai faltar quando a gente sabe partilhar. Então, o nosso compromisso com esse texto é confiar em Deus, dar graças a Ele e dizer: Pai, realmente, a gente quer enxergar e partilhar os dons e até aquilo de material necessário para que o outro também sinta a sua presença. Então, que a gente seja um sinal desse amor de Deus no mundo. Segue agora aí para vocês também a sugestão da semana. Era tão interessante que vocês que fazem essa meditação, essa leitura da semana, mandassem uma notinha para a gente, o que sentiu, o que pensou. E outra coisa, dê sugestões, o que vocês acham, participem desse nosso momento bíblico. Boa noite. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço